História do direito penal militar. É importante que você saiba que, apesar do autor Loureiro Neto trazer que na Macedônia, na Pérsia, em Cartago, os militares julgavam seus próprios militares, né, nesse povo civilizado antigo, já tinha esse costume de militar julgar militar, foi em Roma que surgiu o direito penal militar com vida própria. Então foi em Roma que o direito penal militar adquiriu vida própria, tá bom? Então, considerando assim o direito penal militar como instituição jurídica. Então, para prova, origem do direito penal militar, onde é que o direito penal militar adquiriu vida própria? Roma, ok? Então, assim, a sua evolução histórica pode ser dividida em 4 fases. Então, nós vamos trabalhar agora, resumidamente, de uma forma bastante fácil de se decorar e de compreender quais são essas 4 fases da evolução histórica do direito penal militar a partir de Roma, ok? Primeiro foi a época dos reis. Que período foi esse? Os reis, eles concentravam em suas mãos tudo. Ele era o soberano, ele investigava, ele julgava, ele tinha tudo na sua mão. Então, a época dos reis está dito assim. Foi a época em que os soberanos concentravam em suas mãos todos os poderes, inclusive de julgar, ok? Foi a segunda fase. A segunda fase é muito importante. Eu diria que é a fase mais importante para nós sobre a evolução histórica do direito penal militar a partir de Roma. A segunda fase. Porque a primeira fase dos reis, a segunda fase, foi onde a justiça militar, ela era dividida pelos cônsules. E isso vai cair certeza na prova. Ela era dividida pelos cônsules e como o poder de Império Majus. Império Majus, tá? Aqui nós temos a justiça, né? Como o Império Majus. Então nós temos aqui que a segunda fase foi a fase em que a justiça militar era exercida pelos cônsules como poderes de Império Majus. Abaixo desse poder de Impérios Majus, dos cônsules, havia o tribuno militar. Então entenda que na segunda fase fica fácil, porque tem 2, né? Segunda de 2, tem 2 divisões. Cônsules e tribuno militar. Império Majus está nos cônsules e o tribuno militar possuía o chamado Império Militar. E fica fácil, tribuno militar, Império Militar, tá? Que simbolizava a dupla reunião da justiça e do comando. Justiça, cônsules, comando, tribuno militar, ok? A terceira fase, pessoal, não menos importante, foi a época de Augusto. Como que nós vamos gravar isso? Fase de Augusto. Ó, terceira fase, vai ter 3 sílabas. Augusto, 3 sílabas é a terceira fase. Quando você vê Augusto, que fase foi? Terceira fase. Augusto, terceira fase, a fase de Augusto. O que aconteceu nessa fase da evolução histórica do direito penal militar? Nessa fase foi instituído o concílio, tá? Perdão, na fase de Augusto, terceira fase, foi instituído, tá? Aqui a justiça militar era exercida pelos prefeitos do pretório, com jurisdição muito ampla. Então, a terceira fase era exercida pelos prefeitos do pretório, tá? Augusto, tudo 3, sílaba de 3, terceira fase, ok? Então, a terceira fase, época de Augusto, em que a justiça militar era exercida pelos chamados prefeitos do pretório, com jurisdição muito ampla. Lembra disso? Jurisdição muito ampla. O que é jurisdição? Juris quer dizer direito, dição é do latim dicção, ou seja, dizer o direito. Na nossa, é pacífico aqui no nosso ordenamento pátrio o conceito doutrinário de jurisdição, sendo a atividade do Estado exercida por intermédio do juiz, que busca a pacificação dos conflitos na sociedade pela aplicação da lei ao caso concreto, ok? A quarta fase, pessoal, é a época de Constantino. Constantino, 4 sílabas, quarta fase. Quarta fase, época de Constantino, em que foi instituído o concilium, ok? Com a função de assistir o juiz militar, tá? Então esse concílio, né? Na quarta fase foi a época de Constantino, em que foi instituído o concílio, e o concílio eram os conselheiros, tá bom? E eles tinham a função, né, de assistir, de aconselhar o juiz militar. E era só isso, apenas aconselhar. O juiz militar não estava adstrito, obrigado, vinculado à opinião do conselho dos consultores do juiz militar. Então a quarta fase foi a fase de Constantino, época de Constantino, em que foi instituído o concilium com a função de assistir o juiz militar. A sua opinião não era vinculativa, era apenas consultiva. O juiz podia desprezar a sua opinião, ou seja, a opinião do conselho ou do concílio, ok? Dessa forma foi aí o direito criminal do exército romano, ok? Olha, tem esse autor, o João Vieira Araújo Apud, Loureiro Neto, parece o nome de rei, ensinava que para as faltas graves da disciplina, o tribuno, aonde eu encontro o tribuno, pessoal? Na segunda fase. Lembra que eu falei que a segunda fase é muito importante? O tribuno está na segunda fase. Lembra dos cônsules e do tribuno militar? Então na segunda fase tem dois que administram ali o direito penal militar. Os cônsules e o tribuno militar. Lembra? Volta na segunda fase. Na segunda fase, a justiça militar era exercida pelos cônsules, como poder de Império Majus. Era ali os seus legisladores, os juízes, né? E abaixo dele havia o tribuno militar, que era o comando das forças militares, que possuía o chamado Império Militar. Então tinha o Império Majus, que eram os magistrados, e o Império Militar, que era os militares, né? E assim simbolizava a dupla reunião da justiça e do comando. Segunda fase, 2 administradores do direito penal militar. Cônsules e tribuno militar. Cônsul, Império Majus, tribuno militar, Império Militar, ok? Isso aí simbolizava a dupla reunião da justiça e do comando. Então, o exército romano teve o seu direito criminal dessa maneira.
E para as faltas graves da disciplina, o tribuno militar, que tinha o poder, né, na segunda fase do Império Militar, o tribuno militar convocava o Conselho de Guerra. Interessante saber que na segunda fase, o tribuno militar, ele era o Império Militar, né, e dentro desse tribuno militar tinha ali um Conselho de Guerra. Então esse Conselho de Guerra, pessoal, ele tinha aí a sua serventia. Para quê? Para formar ali voto para dizer se aquela pessoa era culpada ou inocente, tá bom? Então diz aqui, então para as faltas graves da disciplina, o tribuno militar convocava o Conselho de Guerra, julgava o delinquente e se ele fosse culpado, ele era condenado a bastonadas. Isso é importante, a bastonadas é na segunda fase. Esta pena era infligida com tal rigor que acarretava a morte. E o estigma da infâmia estava ligado a certos crimes e a atos de covardia. Ok? Pessoal, é muito importante que a gente esteja atento a essa parte desse vídeo, sobretudo sobre a segunda fase, a gente trata dos cônsules e do tribuno militar.